Quando os papéis da herança foram abertos na frente de toda a Vila das Águas, o silêncio foi tão pesado que parecia sufocar. A mulher que todos chamavam de coitada acabara de se tornar dona de uma fortuna que ninguém conseguia calcular. E aqueles que riram do casamento dela com um homem simples das montanhas agora engoliam as próprias palavras, pálidos de choque. Mas para entender como Mariana Ferreira chegou até ali, precisamos voltar alguns meses no tempo, quando ela ainda era apenas a órfã esquecida que ninguém queria por perto. O sol ainda nem tinha nascido completamente quando Mariana já estava de pé, acendendo o fogão a lenha na cozinha da casa dos tios. Aos 32 anos, ela conhecia bem aquela rotina que se repetia todos os dias desde que tinha 8 anos de idade. Seus pais morreram de uma febre que varreu a região naquela época, e a menina órfã foi entregue aos tios Joaquim e Leonor como se fosse um pacote indesejado que ninguém sabia onde deixar. A Vila das Águas era um lugar pequeno onde todo mundo conhecia a vida de todo mundo. E a vida de Mariana era conhecida por todos como a vida de quem não tinha valor. Ela trabalhava de sol a sol, cuidando da casa dos tios, lavando roupas no rio, preparando comida, cuidando das galinhas e ainda ajudando a criar os 3 filhos que o casal teve depois que ela chegou. Enquanto preparava o café da manhã, Mariana ouvia as vozes vindas do quarto ao lado. Sua tia Leonor conversava com uma vizinha que tinha vindo pedir farinha emprestada. "Pois é, comadre, a Mariana já está com 32 anos e nada de arranjar casamento. Já passou da idade faz tempo. Quem é que vai querer uma mulher dessa idade sem dote, sem nada para oferecer?" A vizinha, Dona Marta, respondeu com aquele tom de pena falsa que Mariana conhecia tão bem. "Coitada, né? Mas também ela não é lá essas coisas. Meio apagada, sem graça. Os homens da vila nem olham para ela. É um peso que carrego, comadre. Mais uma boca para alimentar e que nunca vai sair daqui. Deveria estar grata por ter um teto porque sozinha não sobreviveria." Mariana apertou os lábios e continuou mexendo a polenta no tacho, fingindo não ouvir. Aquelas palavras doíam, mas ela tinha aprendido a engolir a dor junto com o orgulho. Não tinha para onde ir, não tinha ninguém no mundo além daqueles tios que deixavam bem claro que ela era uma obrigação pesada demais de carregar. Depois do café da manhã, quando todos já tinham comido e ela ficava sozinha na cozinha lavando a louça, seu primo mais novo, Antônio, passou por ela e disse alto o suficiente para que todos ouvissem: "Mariana, a velha solteirona da família, aposto que vai morrer aqui mesmo cuidando da gente." As risadas ecoaram pela casa. Mariana baixou a cabeça e continuou esfregando os pratos, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusando a deixá-las cair. Chorar era mostrar fraqueza, e ela não podia se dar ao luxo de ser mais fraca do que já era. Naquela tarde, Mariana foi buscar água no poço comunitário que ficava na praça central da vila. Carregava 2 baldes pesados, um em cada mão, quando ouviu as mulheres conversando perto da igreja. Viram a Mariana, coitada, ainda carregando água como uma mula de carga. Os tios dela não têm pena não, tratam a moça como escrava. Mas também, o que ela faria da vida? Pelo menos tem onde morar e o que comer. Sozinha seria pior ainda. Mariana acelerou o passo, querendo se afastar daquelas vozes que a definiam como uma coisa sem valor, um peso, um caso perdido. Enquanto caminhava pela rua de terra batida, com os baldes pesando cada vez mais em seus braços cansados, ela se permitiu um único pensamento proibido. Será que minha vida vai ser sempre assim? Será que nunca vou ter um lugar onde eu seja querida de verdade? Foi exatamente nesse momento que ela viu um homem desconhecido atravessando a praça montado em um cavalo baio. Ele usava roupas simples, chapéu de palha e tinha a pele bronzeada de quem passava os dias ao ar livre. Mas havia algo diferente nele. Algo no jeito de se portar que chamou a atenção de Mariana por um segundo antes dela baixar o olhar novamente.
O homem olhou para ela, viu os baldes pesados que ela carregava e, para surpresa de Mariana, parou o cavalo. Boa tarde, senhora. Esses baldes parecem pesados. Posso ajudar? Mariana ficou tão surpresa que quase deixou os baldes caírem. Ninguém nunca se oferecia para ajudá-la. Ninguém nunca a chamava de senhora com respeito na voz. Não precisa, senhor. Estou acostumada. Mas o homem já tinha desmontado e estava pegando os baldes de suas mãos com uma gentileza que ela não conhecia. Para onde a senhora vai? Posso levar para a senhora. E assim, naquela tarde comum que parecia igual a todas as outras, a vida de Mariana começou a mudar de um jeito que ela nem conseguia imaginar. Mas ela ainda não sabia que aquele homem simples escondia um segredo que transformaria completamente o destino dela. Se você acabou de chegar aqui e gosta de histórias que tocam o coração, se inscreva no canal agora. É assim que a gente consegue continuar trazendo relatos que emocionam e fazem refletir. Deixe também nos comentários de onde você está nos assistindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio significa tudo para nós. O homem se apresentou como Sebastião Torres, enquanto caminhava ao lado de Mariana, carregando os baldes de água como se não pesassem nada. Ele tinha uns 38 anos, barba bem aparada e olhos escuros que pareciam ver além da superfície das coisas. A senhora mora longe? Perguntou ele com educação. Ali na casa amarela, no fim da rua, respondeu Mariana, ainda surpresa com aquela situação inusitada. O senhor é novo aqui na vila? Cheguei há poucos dias. Trabalho como administrador de terras em uma propriedade na serra. Vim resolver uns assuntos aqui na vila. Quando chegaram na frente da casa dos tios de Mariana, ele colocou os baldes no chão com cuidado. Foi nesse momento que a tia Leonor apareceu na porta, com aquele olhar desconfiado que ela tinha sempre que via algo fora do comum. Quem é esse homem, Mariana? Ele apenas me ajudou com os baldes, tia. Leonor examinou Sebastião da cabeça aos pés, notando as roupas simples e o cavalo sem sela luxuosa. Muito obrigada pela ajuda, senhor. Pode ir embora agora. Sebastião inclinou a cabeça respeitosamente, mas antes de partir, olhou para Mariana e disse: Foi um prazer conhecê-la, dona Mariana. Talvez nossos caminhos se cruzem novamente. Assim que ele se afastou, a tia entrou puxando Mariana pelo braço. Não quero você conversando com homens estranhos na rua. Já não basta ser solteirona. Agora quer dar motivo para as pessoas falarem mal de você? Mas nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Sempre que Mariana saía para buscar água, para lavar roupa no rio ou para comprar algo no armazém da vila, ela encontrava Sebastião. No começo parecia coincidência, mas logo ficou claro que ele estava procurando essas oportunidades de vê-la. Ele sempre se oferecia para ajudar, carregava a trouxa de roupas molhadas, levava os pacotes pesados, conversava com ela durante o caminho e, o mais surpreendente, ele realmente conversava. Fazia perguntas sobre a vida dela, sobre o que ela pensava, sobre seus sonhos. Ninguém nunca tinha demonstrado interesse verdadeiro em saber o que Mariana sentia ou pensava. A senhora gosta de morar aqui na vila? Perguntou ele um dia, enquanto a ajudava a carregar lenha. Mariana hesitou. Ninguém nunca tinha perguntado isso a ela. É o único lugar que conheço. Nasci aqui. Mas isso não responde se a senhora gosta. Ela olhou para ele, surpresa com a insistência. Nunca pensei muito nisso. A vida é como é. Não adianta ficar sonhando com coisas diferentes. Talvez a vida possa ser diferente do que a gente imagina, disse ele com um sorriso suave que fez o coração de Mariana bater mais rápido. As línguas da vila começaram a se soltar rapidamente. As mulheres cochichavam quando Mariana passava. Os homens faziam comentários maldosos no armazém. Todo mundo tinha uma opinião sobre aquele homem estranho que parecia interessado na solteirona da vila. Deve ser algum vigarista, dizia Dona Marta para quem quisesse ouvir.
Homem direito não se interessa por mulher velha sem dote. Talvez ele seja pior do que ela e por isso não consegue nada melhor, comentava outro. Os dois pobres se acharam. Vai ver, ele está mais desesperado que ela. As risadas cruéis ecoavam pelas ruas da Vila das Águas, mas Sebastião parecia não se importar com os comentários. Ele continuava procurando Mariana, tratando-a com um respeito e uma consideração que ela nunca tinha experimentado em toda a sua vida. Um mês depois de conhecê-lo, enquanto conversavam sentados na beira do rio, depois que ela terminou de lavar as roupas, Sebastião disse algo que deixou Mariana sem palavras. Dona Mariana, eu gostaria de conhecer seus tios. Tenho algo importante para falar com eles. O coração dela parou. Falar sobre o quê? Sobre nós. Sobre minha intenção de pedi-la em casamento. Mariana sentiu o mundo girar. Casamento? Aquele homem estava falando de casamento com ela? Devia ser um sonho, uma ilusão, algum tipo de engano. O Senhor mal me conhece, conseguiu dizer com a voz trêmula. Conheço o suficiente para saber que a senhora é uma mulher trabalhadora, honesta, de bom coração. Sei que já passou por muitas dificuldades e que merece alguém que a valorize. E eu quero ser essa pessoa, se a senhora me aceitar. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Mariana. Ninguém nunca tinha dito que ela merecia ser valorizada. Ninguém nunca tinha visto nada de bom nela, além da capacidade de trabalhar duro. Mas eu não tenho nada para oferecer, nem dote, nem terras, nem beleza, porque eu vejo a senhora de verdade, Dona Mariana, e o que eu vejo é uma mulher que vale muito mais do que imagina. Naquela noite, quando Sebastião apareceu na casa dos tios de Mariana pedindo para falar com eles, a família inteira ficou em choque. E a Vila das Águas estava prestes a testemunhar algo que ninguém esperava. O pedido formal de casamento que mudaria tudo. Sebastião entrou na sala modesta da Casa Amarela com o chapéu na mão e uma postura firme que impressionou até o tio Joaquim, homem difícil de impressionar. A família toda estava presente, os primos cochichando nos cantos, a tia Leonor com os braços cruzados e expressão desconfiada. Boa noite, vim aqui com uma intenção séria e respeitosa, começou Sebastião, olhando diretamente para Joaquim. Quero pedir a mão de sua sobrinha Mariana em casamento. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o canto dos grilos lá fora. Os primos arregalaram os olhos. A tia Leonor abriu a boca, mas não conseguiu falar, e o tio Joaquim ficou olhando para Sebastião como se ele tivesse acabado de falar em outra língua. Casamento? Conseguiu dizer Leonor finalmente. O senhor está falando sério? Completamente sério, senhora. Não faria um pedido desse se não estivesse. Joaquim recuperou a voz, limpando a garganta. O senhor tem emprego fixo. Como pretende sustentar uma esposa? Trabalho como administrador de terras em uma propriedade grande na serra. Tenho salário garantido e uma casa onde podemos morar. Não é luxo, mas é digno e honesto. E sua família? De onde o senhor vem? Perguntou Leonor, ainda procurando algum defeito, alguma razão para desconfiar. Minha mãe faleceu há pouco mais de um ano. Não tenho outros parentes vivos. A tia e o tio trocaram olhares significativos. Um homem sem família, sem raízes conhecidas, aparecendo do nada. Mas ao mesmo tempo, ali estava alguém disposto a tirar Mariana de casa, a assumir aquela responsabilidade que eles carregavam há tantos anos. Mariana, chamou o tio, virando-se para a sobrinha que estava encostada na parede, pálida de nervosismo. É isso que você quer? Mariana olhou para Sebastião, para aquele homem que tinha aparecido na vida dela como uma resposta a orações que ela nem sabia que estava fazendo. Ele oferecia respeito, dignidade, um lugar onde ela não seria um fardo. Como poderia recusar? Sim, tio, eu aceito. Joaquim deu de ombros. Então está decidido. Faremos o casamento daqui a 3 meses.
tempo suficiente para preparar tudo direitinho e para o padre vir da cidade vizinha. A notícia se espalhou pela Vila das Águas com a velocidade de um incêndio em capim seco. No dia seguinte, não se falava de outra coisa. No armazém, na igreja, nas casas, nas rodas de conversa, todo mundo tinha uma opinião sobre o casamento da solteirona Mariana com aquele homem misterioso que ninguém conhecia direito. Ela deve ter feito alguma magia para prender o homem, dizia Dona Marta enquanto escolhia tecidos no armazém. Porque não é possível que alguém queira casar com ela por vontade própria. Dois pobres se juntando, comentou seu Raimundo, dono do armazém. Vão passar necessidade juntos. Ele não tem nada, ela não tem nada, vai dar em miséria. As mulheres jovens da vila, aquelas que sempre tinham olhado para Mariana com desprezo, agora cochichavam com inveja mal disfarçada. Como é que a Mariana, feia e velha, conseguiu casamento antes de tantas moças bonitas da vila? Deve ser desespero dele. Homem sem família, sem passado conhecido. Deve ter algum problema que a gente não sabe. Os comentários chegavam aos ouvidos de Mariana, mas agora doíam menos. Pela primeira vez na vida, ela tinha alguém do lado dela. Alguém que a tinha escolhido, que via valor onde todos os outros viam apenas fardo e problema. Durante os 3 meses de preparação para o casamento, Sebastião continuou aparecendo na vila regularmente. Ele trazia pequenos presentes para Mariana, coisas simples, como um lenço de tecido bonito ou um pente de madeira entalhada. Gestos pequenos que para ela significavam o mundo inteiro. Onde conseguiu isso? Perguntou ela quando ele lhe deu um xale de lã macia. Comprei na cidade quando fui resolver uns assuntos do patrão. Vi e pensei na senhora. Quis que tivesse algo bonito. Mariana apertou o xale contra o peito, sentindo as lágrimas arderem. Ninguém nunca tinha comprado nada bonito pensando nela. Ninguém nunca tinha se importado se ela tinha ou não algo especial. A tia Leonor, vendo os presentes, fazia comentários ácidos, gastando dinheiro com bobagens. Vocês vão precisar de cada centavo quando estiverem passando fome. Mas Mariana não ligava mais para os comentários da tia. Em poucas semanas, ela iria embora daquela casa, onde passou 24 anos, sendo tratada como peso morto. Iria para um lugar onde seria esposa, onde teria sua própria casa, onde alguém a valorizava. O que ela não sabia era que Sebastião guardava um segredo tão grande que, quando revelado, transformaria não apenas a vida dela, mas toda a estrutura social da Vila das Águas. Um segredo que faria todos aqueles que riram engasgarem com as próprias palavras. O dia do casamento amanheceu com céu limpo e um sol suave que parecia abençoar a união. Mariana acordou com o coração batendo acelerado, mal conseguindo acreditar que aquele dia tinha realmente chegado. A tia Leonor tinha separado um vestido simples mas bonito, emprestado de uma prima mais abastada, e algumas vizinhas vieram ajudar a arrumar o cabelo da noiva. Quem diria, né, Mariana? Você casando, disse uma das vizinhas, com aquele tom que misturava surpresa e incredulidade. A cerimônia seria na pequena capela da vila, com o padre que tinha vindo especialmente da cidade vizinha. Quando Mariana chegou, viu que havia mais gente do que esperava. Não porque as pessoas estivessem felizes por ela, mas porque era o evento mais interessante que tinha acontecido na Vila das Águas em meses. Todo mundo queria ver de perto aquele casamento improvável. Sebastião estava esperando em frente ao altar, vestindo roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. Quando viu Mariana entrando, ele sorriu de um jeito que fez o coração dela derreter. Não era um sorriso de pena ou obrigação. Era um sorriso de homem que estava feliz por estar ali. A cerimônia foi breve. O padre fez as perguntas tradicionais. Os dois responderam com voz firme. As alianças simples de prata foram colocadas nos dedos. E então veio o momento final. Eu os declaro marido e mulher. Mariana era oficialmente uma mulher casada.
Depois de 32 anos sendo chamada de solteirona, de peso, de problema, ela tinha um marido. Tinha alguém que tinha escolhido ficar com ela. A festa foi modesta, com comida simples preparada pelas vizinhas e música de um violeiro local. As pessoas comiam, bebiam e conversavam, sempre com aqueles olhares de lado, aqueles comentários sussurrados que Mariana já conhecia tão bem. Vai ver quanto tempo esse casamento dura. 2 pobres juntos só vão afundar mais ainda. Ela tem sorte que alguém quis ela, porque opção não tinha mesmo. Mas pela primeira vez, Mariana não estava sozinha para ouvir aqueles comentários. Sebastião estava ao lado dela, segurando sua mão, mostrando para todos que ele a tinha escolhido e estava orgulhoso dessa escolha. No final da tarde, eles partiram para a casa na serra onde viveriam. Era uma construção simples de madeira, com 2 quartos, uma sala e uma cozinha pequena. Ficava nos fundos da grande propriedade onde Sebastião trabalhava, longe da casa principal do patrão. É modesto, disse Sebastião enquanto mostrava o lugar para a esposa. Mas é nosso. Aqui ninguém vai te humilhar ou te fazer sentir menos do que você é. Mariana olhou ao redor daquela casa simples e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Ela estava em casa. De verdade. Um lugar que era dela, onde ela não era tolerada por obrigação, mas escolhida por amor. Os primeiros meses de casamento trouxeram uma felicidade tranquila que Mariana nem sabia que existia. Sebastião trabalhava durante o dia, administrando as terras do patrão. E ela cuidava da casa, fazia comida, plantava uma pequena horta. Eles conversavam à noite sobre o dia, sobre planos para o futuro, sobre sonhos pequenos e possíveis. "Está feliz aqui?" perguntou ele uma noite. "Mais feliz do que jamais imaginei ser possível", respondeu ela com absoluta sinceridade. Mas havia algo que Mariana começou a notar. Sebastião, às vezes, ficava quieto, pensativo, como se carregasse algum peso que não compartilhava. Ela respeitava aquele silêncio, não pressionava. Todos têm seus segredos, suas dores guardadas. Se essa história está tocando seu coração até aqui, considere clicar em "Valeu demais" para apoiar nosso trabalho. O botão "Valeu demais" é uma forma de contribuir financeiramente para que a gente continue trazendo histórias que emocionam e transformam. Seu apoio faz toda a diferença. Quando iam à Vila das Águas para comprar mantimentos, Mariana via os olhares das pessoas, alguns de curiosidade, outros de inveja disfarçada, muitos ainda de descrença, como se esperassem que a qualquer momento aquele casamento desmoronasse e provasse que tinham razão em duvidar. Viram a Mariana, casada, quem diria, comentavam as mulheres quando ela passava. Mas olha as roupas dela, continua pobre. Eu disse que ia ser assim. Mariana apertava a mão de Sebastião e seguia em frente. Que importava se tinha um pouco? Ela tinha dignidade, tinha respeito, tinha alguém que acordava todo dia e escolhia estar com ela. Isso valia mais do que todas as riquezas que as línguas maldosas da vila pudessem imaginar. Foi então 6 meses depois do casamento que as coisas começaram a mudar. Sebastião voltou para casa um dia com o rosto pálido e uma expressão que Mariana nunca tinha visto antes. Era preocupação, tristeza e algo mais que ela não conseguia identificar. "O que aconteceu?" perguntou ela, largando o que estava fazendo. "É o coronel Augusto Mendes. Ele está muito doente. Chamaram médicos da capital, mas parece que não há muito o que fazer." Mariana conhecia o nome do coronel. Todos na região conheciam. Ele era o dono daquelas terras todas, um homem rico e poderoso que ninguém via há anos, vivendo recluso na casa grande no alto da serra. "Ele mandou me chamar", continuou Sebastião com a voz estranha. "Quer falar comigo, disse que é urgente." Havia algo naquele momento que Mariana não compreendia completamente, mas que fazia seu coração bater mais rápido. Sebastião estava escondendo alguma coisa.
E aquela doença do patrão tinha a ver com segredos que estavam prestes a vir à tona. Sebastião passou os dias seguintes subindo até a casa grande para visitar o coronel doente. Cada vez que voltava, estava mais silencioso, mais pensativo. Mariana respeitava aquele silêncio, mas a preocupação crescia no peito dela, como uma planta que não para de se espalhar. Uma tarde, ela estava estendendo roupas no varal, quando viu carruagens elegantes subindo pela estrada que levava à casa grande. Eram veículos luxuosos, puxados por cavalos bem cuidados, transportando pessoas vestidas com roupas finas, advogados, parentes distantes, pessoas importantes vindas da capital. "Por que tanta gente está indo lá?" perguntou ela quando Sebastião voltou do trabalho. "O coronel está piorando. Estão preparando os papéis, resolvendo as questões da herança e do testamento", respondeu ele. Mas havia algo em sua voz que não era apenas preocupação com um patrão doente. "Sebastião", chamou ela suavemente, tocando o braço do marido. "Tem alguma coisa que você não está me contando?" Ele olhou para ela por um longo momento, como se medisse quanto poderia revelar. "Mariana, há coisas do meu passado que eu não te contei porque queria te proteger. Porque queria que você me conhecesse como homem, não como outra coisa." "Outra coisa? Do que você está falando?" Mas naquele momento bateram na porta. Era um dos empregados da casa grande, um rapaz ofegante de tanto correr. "Seu Sebastião, o coronel está pedindo por você. Diz que é urgente, que precisa falar agora." O Sebastião pegou o chapéu e saiu quase correndo, deixando Mariana com o coração apertado e uma sensação ruim que não conseguia explicar. Ela não sabia, mas naquele momento, na casa grande no topo da serra, sua vida estava sendo transformada completamente. Horas depois, quando a noite já tinha caído e Mariana estava começando a ficar desesperada, Sebastião voltou. Ela o viu descer pela trilha, caminhando devagar, como quem carrega um peso impossível nos ombros. Quando ele entrou na casa, tinha lágrimas nos olhos. "Ele morreu", disse simplesmente. "O coronel Augusto Mendes faleceu há 1 hora." Mariana se aproximou, abraçando o marido. "Sinto muito. Sei que, apesar de tudo, você gostava dele." Sebastião afastou-se gentilmente, olhando nos olhos dela com uma intensidade que assustou. "Mariana, eu preciso te contar tudo, agora. Você merece saber a verdade." Ele puxou uma cadeira e sentou-se, fazendo sinal para que ela se sentasse também. E então, com voz trêmula, começou a contar uma história que Mariana jamais poderia ter imaginado. "Minha mãe se chamava Catarina. Ela trabalhava na casa grande quando era jovem. Era bonita, trabalhadora, e o coronel, ele se interessou por ela. Tiveram um relacionamento escondido. Quando ela engravidou de mim, o coronel entrou em pânico. Ele tinha uma posição a manter, uma reputação. Deu dinheiro para minha mãe e a mandou embora, fazendo ela prometer que nunca contaria a ninguém." Mariana sentiu o ar faltar. "Você é filho dele." "Sou filho do coronel Augusto Mendes. Minha mãe me criou sozinha em outra cidade, trabalhando como costureira. Ela me contou a verdade quando eu já era crescido, mas fez eu prometer que nunca procuraria meu pai. Ela não queria que eu sofresse a rejeição." "Mas você veio para cá", sussurrou Mariana. "Quando ela morreu, há 1 ano, senti que precisava conhecer meu pai. Não por dinheiro ou herança, mas apenas para entender de onde eu vim. Cheguei aqui, me apresentei a ele com as provas que minha mãe tinha guardado. Cartas, uma foto dele jovem que era idêntica a mim. Ele reconheceu na hora." Sebastião limpou as lágrimas que corriam pelo rosto. "Ele me pediu para manter segredo, para trabalhar como administrador enquanto ele decidia o que fazer. Tinha medo do julgamento das pessoas, do escândalo. Era um homem orgulhoso e com medo do que diriam. E por isso você nunca me contou", entendeu Mariana. "Eu queria que você me conhecesse como Sebastião, o homem, não como filho de rico ou herdeiro de fortuna. Queria que nosso casamento fosse real,
baseado em quem nós realmente somos. Mariana segurou as mãos dele, tentando processar tudo aquilo. E agora? O que acontece agora que ele morreu? Sebastião respirou fundo. Nos últimos dias, ele me reconheceu oficialmente como filho no testamento, na frente dos advogados e testemunhas. Eu sou o único herdeiro, Mariana. Tudo vai passar para mim. As terras, as fazendas, o dinheiro, tudo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo quanto a noite lá fora. Mariana tentou entender o que aquilo significava. Eles, que tinham tão pouco, de repente donos da maior fortuna da região. Ela, que tinha sido humilhada a vida toda por ser pobre e sem valor, agora seria rica, poderosa. As pessoas da vila, começou ela, quase rindo da ironia. As pessoas que riram do nosso casamento vão descobrir que o pobre administrador era, na verdade, o filho secreto do homem mais rico de toda a região. Completou Sebastião com um sorriso triste. Mas, Mariana, eu preciso que você saiba. Eu me casei com você por amor, por respeito, por admirar quem você é. A herança não muda nada disso. Mariana olhou para aquele homem que tinha mudado sua vida de tantas formas. Primeiro dando-lhe dignidade quando ela não tinha nada. E agora, sem querer, dando-lhe também riqueza e poder. Mas o mais importante já tinha sido dado. Ele tinha lhe mostrado que ela tinha valor, independente de dinheiro ou posição social. Eu sei, disse ela finalmente. E eu te escolhi quando você era apenas um administrador simples. Isso não vai mudar agora. Mas ambos sabiam que tudo estava prestes a mudar. E a Vila das Águas, que tanto riu daquele casamento, estava prestes a ter a maior surpresa de sua história. A notícia explodiu na Vila das Águas como um barril de pólvora. Em questão de horas, todo mundo sabia. Sebastião Torres, o administrador pobre que tinha se casado com a solteirona Mariana, era, na verdade, o filho reconhecido do coronel Augusto Mendes. E mais que isso, era o único herdeiro de toda aquela fortuna imensurável. O velório do coronel foi realizado na Casa Grande e pela primeira vez em décadas, as portas daquela propriedade fechada se abriram para receber visitantes. Pessoas importantes vieram da capital, autoridades da região, proprietários de terras vizinhas e no centro de tudo, recebendo os pêsames como filho e herdeiro legítimo, estava Sebastião. Mariana ficou ao lado do marido, vestindo o melhor vestido que tinha, que de repente parecia tão simples, perto das roupas luxuosas das outras mulheres presentes. Ela via os olhares, as expressões de choque mal disfarçado, os cochichos que corriam pela sala como fogo em mato seco. É ela a que casou com ele há 6 meses. Quem diria que ela tinha acabado de se casar com um dos homens mais ricos da região sem nem saber? Sorte de tola. Conseguiu o que nenhuma de nós conseguiria. Depois do enterro, vieram as questões legais. Os advogados abriram o testamento oficialmente na presença de testemunhas. O documento era claro e impossível de contestar. Reconheço como meu filho Sebastião Torres, nascido de minha união com Catarina Torres, e deixo a ele toda a minha propriedade, terras, gado, dinheiro e posses, para que administre como considerar justo e correto. Havia alguns parentes distantes do coronel presentes, primos de 3º grau, que nunca tinham se importado com o velho enquanto estava vivo, mas que agora olhavam para Sebastião com ódio mal disfarçado. Uma fortuna inteira indo para um filho bastardo, enquanto eles, família de sangue legítima, não receberiam nada. Isso não pode ser legal, protestou um deles. Ele era filho ilegítimo, não pode herdar tudo assim. O advogado principal, um homem idoso de óculos redondos, ajustou os papéis na mesa. O testamento é válido perante a lei. O coronel Augusto Mendes estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando o assinou, com testemunhas presentes. Além disso, há o documento de reconhecimento de paternidade,
também válido legalmente. Os parentes saíram furiosos, mas não havia nada que pudessem fazer. A herança era de Sebastião e, por consequência, de Mariana. Nas semanas seguintes, a vida do casal mudou completamente. Eles se mudaram da casa simples, nos fundos da propriedade, para a casa grande no topo da serra. Uma construção imponente com 15 quartos, sala de jantar enorme, biblioteca e móveis que valiam mais do que Mariana tinha visto em toda a sua vida. "Não sei como me comportar aqui", confessou ela para Sebastião na primeira noite na casa grande. "Não sei usar metade dessas coisas. Não sei como administrar uma casa desse tamanho." Sebastião abraçou a esposa. "Nós aprendemos juntos. Eu também não fui criado nisso tudo. Vamos aprender a administrar essa fortuna da mesma forma que aprendemos a administrar nossa casa simples, com honestidade e trabalho duro." Mas se adaptar à nova vida não era a parte mais difícil. O mais complicado era lidar com a mudança súbita no comportamento das pessoas, especialmente das pessoas da Vila das Águas. A primeira a aparecer foi a tia Leonor, acompanhada do tio Joaquim e dos primos. Vieram em uma carroça emprestada, vestindo as melhores roupas que tinham, com sorrisos forçados nos rostos. "Mariana, minha querida sobrinha", disse Leonor com uma efusividade falsa que fez o estômago de Mariana revirar. "Estamos tão felizes com sua boa sorte. Sempre soubemos que você tinha um futuro especial pela frente." Mariana olhou para aquela mulher que tinha passado 24 anos a humilhando, chamando-a de peso morto, de boca inútil de alimentar. A mesma mulher que agora sorria e a chamava de querida. "Sempre soubemos?", repetiu Mariana calmamente. "É engraçado, tia, porque eu lembro de você dizendo que eu era um fardo que você não via a hora de tirar de casa." O sorriso de Leonor vacilou. "Ah, mas isso era brincadeira, filha. Jeito de falar. Você sabe que sempre te tratamos como filha." "Como filha?" A voz de Mariana ficou mais firme. "Filhas não dormem no chão da cozinha. Filhas não comem os restos que sobram depois de todos. Filhas não são chamadas de peso e problema todos os dias." O silêncio constrangedor foi quebrado pelo tio Joaquim, tentando mudar de assunto. "Bem, o passado é passado. O importante é que somos família, não é? E família se ajuda. Estávamos pensando que talvez você pudesse nos ajudar com uns probleminhas financeiros que temos." Ali estava a verdadeira razão da visita. Não vinham pedir desculpas ou reconhecer o mal que fizeram. Vinham pedir dinheiro. Se você está acompanhando essa história, comenta aqui embaixo. Você faria o que a Mariana está prestes a fazer nessa situação? Como você reagiria se as pessoas que te humilharam a vida toda aparecessem pedindo ajuda? Quero muito saber sua opinião. Sebastião, que estava ouvindo a conversa, entrou na sala. Seu jeito calmo e respeitoso de sempre estava lá, mas havia uma firmeza nova em sua postura. "Minha esposa foi muito maltratada naquela casa. Explorada, humilhada, tratada pior que um empregado. E agora vocês vêm aqui fingindo que nada disso aconteceu? Mas somos família", protestou Leonor. "Família cuida, protege, ama", respondeu Sebastião. "Vocês fizeram o oposto disso durante anos e só apareceram aqui quando souberam do dinheiro." A família saiu daquela casa envergonhada e de mãos vazias, mas eles foram apenas os primeiros de muitos. Nos dias seguintes, quase todo mundo da Vila das Águas encontrou uma desculpa para aparecer na casa grande. Queriam renovar amizades que nunca existiram, ofereciam negócios mirabolantes, pediam favores e empréstimos. Dona Marta, a que dizia que Mariana tinha feito magia para prender um homem, agora aparecia oferecendo tecidos finos. Seu Raimundo, que apostava que os dois iam passar fome, vinha com propostas de sociedade no armazém. As moças que riam dela pelas costas agora queriam ser suas amigas íntimas.
Era uma dança patética de hipocrisia que fazia Mariana sentir uma mistura de tristeza e raiva. Mas uma coisa ela tinha certeza: ela não usaria aquele poder e aquela riqueza para vingança. Tinha algo muito melhor em mente. Mariana passou os primeiros meses como senhora da grande propriedade, observando e aprendendo. Sebastião havia herdado não apenas terras e dinheiro, mas também a responsabilidade sobre dezenas de famílias que trabalhavam naquela fazenda há gerações. E ela via naqueles trabalhadores reflexos de si mesma. Gente boa, honesta, mas mantida em posição inferior pela simples sorte de ter nascido pobre. "O que você acha de fazermos algumas mudanças por aqui?" perguntou ela para Sebastião uma noite enquanto jantavam na grande sala que antes a intimidava, mas que agora estava começando a parecer como lar. "Que tipo de mudanças?" Mariana pousou o garfo e olhou para o marido com aquele brilho nos olhos que ele estava aprendendo a reconhecer. Era o brilho de quando ela tinha uma ideia importante. "Quero criar uma escola aqui na propriedade, para os filhos dos trabalhadores e também para os adultos que nunca tiveram chance de aprender a ler e escrever. E quero melhorar as casas onde eles moram. Você viu como são pequenas e precárias?" Sebastião sorriu, aquele sorriso orgulhoso que fazia o coração de Mariana aquecer. "Eu sabia que você faria algo assim. É exatamente por isso que te amo." Nos meses seguintes, as mudanças começaram a acontecer. Uma escola foi construída e uma professora foi contratada da capital. As casinhas dos trabalhadores foram reformadas e ampliadas. Os salários foram aumentados para valores justos. E Mariana criou algo especial: um fundo de ajuda para mulheres em situação difícil na região. Qualquer mulher que estivesse passando necessidade, que fosse viúva sem recursos, que precisasse de uma oportunidade para começar de novo, podia procurar a Fazenda Mendes. Mariana, pessoalmente, ouvia cada caso e decidia como ajudar. A notícia dessas mudanças se espalhou pela região como fogo em capim seco. Alguns proprietários vizinhos não gostaram nada. "Você está estragando a mão de obra", reclamou um fazendeiro rico durante uma reunião na cidade. "Pagando salários altos, dando escola. Agora os trabalhadores das outras fazendas vão querer o mesmo." Sebastião olhou para o homem com frieza. "Então talvez seja a hora de todos os fazendeiros tratarem seus trabalhadores com mais dignidade. Eles são seres humanos, não animais de carga." Mas nem tudo era conflito. Muitas histórias bonitas começaram a surgir daquelas mudanças. Mulheres que tinham perdido os maridos e estavam desesperadas conseguiram recomeçar com a ajuda do fundo. Crianças que nunca teriam chance de estudar agora iam à escola todo dia. Famílias inteiras saíram da extrema pobreza para uma vida digna. Foi nesse contexto que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, bateram na porta da casa grande. Era uma mulher jovem, magra, com roupas surradas e olhos vermelhos de choro. Ela segurava a mão de uma menina de uns 6 anos. "Posso falar com a senhora Dona Mariana?" pediu ela com voz trêmula. Mariana desceu para recebê-la pessoalmente. "Entre, por favor. Como posso ajudá-la?" A mulher se apresentou como Teresa e contou sua história entre soluços. O marido tinha morrido em um acidente de trabalho, deixando-a sozinha com 3 filhos. Sem dinheiro para pagar o aluguel, o dono da casa onde moravam ia expulsá-la no dia seguinte. Ela não tinha família, não tinha para onde ir. "Ouvi falar que a senhora ajuda mulheres em situação difícil. Vim implorar por ajuda. Não é para mim, é pelos meus filhos. Eles não têm culpa de nada." Mariana viu naquela mulher desesperada um reflexo de quem ela poderia ter sido se a sorte não tivesse mudado seu destino. "Você vai trabalhar aqui na fazenda. Temos casas para os trabalhadores. Você e seus filhos terão onde morar, comida na mesa, e as crianças poderão ir à escola. Você não vai ficar na rua." Teresa caiu de joelhos chorando, beijando as mãos de Mariana. "A senhora é um anjo. Deus vai abençoar a senhora."
Mas a história que realmente mudou tudo aconteceu alguns meses depois. Mariana estava no armazém da Vila das Águas, comprando alguns itens quando viu uma cena que gelou seu sangue. Uma mulher mais velha estava implorando ao dono do armazém que lhe desse comida fiado, prometendo pagar assim que conseguisse. "Já te dei fiado demais, já! Não vou dar mais nada sem receber primeiro", gritava seu Raimundo. A mulher tinha lágrimas nos olhos. "Mas meus netos estão com fome, por favor." Mariana reconheceu aquela voz. Era Dona Marta, a maior fofoqueira da vila, aquela que dizia que Mariana tinha usado magia para prender Sebastião. A mesma que ria dela pelas costas, mas agora estava ali, humilhada, implorando por comida. Todos na loja pararam para ver o que Mariana faria. Era a oportunidade perfeita para a vingança, para fazer aquela mulher sentir a mesma humilhação que Mariana tinha sentido tantas vezes. Mariana caminhou até o balcão. "Seu Raimundo, pague a conta dela e coloque na minha. E a partir de hoje, enquanto ela precisar, a conta de mantimentos dela fica por minha conta." O silêncio no armazém foi absoluto. Dona Marta olhou para Mariana com choque, vergonha e algo que parecia gratidão. "Mas eu fui tão má com você?" "Eu sei", disse Mariana calmamente. "E eu poderia ser má também. Mas eu conheço o gosto da humilhação, da fome, do desespero. E não desejo isso nem para quem me fez mal. Agora vá cuidar dos seus netos." Aquela história correu pela Vila das Águas mais rápido que qualquer fofoca. A mulher que todos tinham humilhado, que tinha casado com um pobre das montanhas e descoberto que ele escondia uma fortuna, estava usando aquele poder não para vingança, mas para ajudar até mesmo quem tinha sido cruel com ela. "Ela é diferente", as pessoas começaram a dizer. "Tem classe de verdade, não aquela que vem de berço, mas aquela que vem do caráter." Mariana estava provando que a verdadeira nobreza não está em quanto dinheiro você tem ou de que família você vem. Está em como você trata as pessoas, especialmente quando tem o poder de machucá-las, mas escolhe ser generosa. E a Vila das Águas, que tanto riu daquele casamento improvável, agora tinha que engolir uma verdade difícil. A mulher que eles desprezaram tinha se tornado não apenas a mais rica, mas também a mais admirada e respeitada de toda a região. 2 anos depois do casamento, a vida de Mariana tinha se transformado de formas que ela jamais poderia ter imaginado naquele dia em que carregava baldes de água e era chamada de coitada pelas ruas da vila. A Fazenda Mendes agora era conhecida em toda a região, não apenas por sua extensão e riqueza, mas pela forma justa e humana com que era administrada. A escola que Mariana criou tinha mais de 40 alunos, entre crianças e adultos. Ver aquelas pessoas aprendendo a ler e escrever, conquistando conhecimento que lhes tinha sido negado a vida inteira, enchia o coração dela de uma satisfação que nenhuma riqueza material poderia proporcionar. O Fundo de Ajuda para Mulheres tinha auxiliado mais de 50 famílias a recomeçar suas vidas. Algumas começaram pequenos negócios de costura, outras de venda de alimentos, outras conseguiram educação para seus filhos. Cada história de sucesso era uma vitória que Mariana celebrava como se fosse sua própria. Mas talvez a maior transformação tenha acontecido dentro da própria Mariana. A mulher tímida e acuada que aceitava humilhações em silêncio tinha dado lugar a uma líder confiante que sabia exatamente o valor que tinha. Ela aprendeu a ler e escrever com fluência, estudava administração com Sebastião e participava ativamente de todas as decisões importantes da fazenda. "Você se tornou a mulher que sempre foi por dentro", disse Sebastião para ela uma noite. "Eu não mudei você, só te dei o espaço e o respeito necessários para que você florescesse." A relação deles também tinha amadurecido e se aprofundado.
O que começou como uma união de conveniência e respeito mútuo tinha se transformado em um amor sólido e verdadeiro. Eles eram parceiros em tudo, dividindo responsabilidades, sonhos e desafios. Quanto à Vila das Águas, a transformação na forma como tratavam Mariana foi completa. As mesmas pessoas que a chamavam de fardo, agora, a cumprimentavam com respeito nas ruas. Não era bajulação interesseira, mas reconhecimento verdadeiro de quem ela tinha se tornado. Os tios Leonor e Joaquim apareceram mais uma vez, mas desta vez não vinham pedir dinheiro, vinham pedir perdão, de verdade. Mariana, começou a tia com lágrimas nos olhos, não tem desculpa para como tratamos você. Fomos cruéis, injustos, desumanos. Você não nos deve nada, mas precisávamos vir aqui e dizer que estávamos errados, completamente errados sobre você. Mariana olhou para aquela mulher que tinha sido a fonte de tanta dor em sua infância e juventude. Podia sentir raiva, podia guardar rancor, mas ela tinha aprendido que carregar ódio só envenenava quem carrega, não quem merecia. Eu aceito o pedido de desculpas, disse ela finalmente. Não vou fingir que não doeu. Doeu muito. Mas eu também aprendi que perdoar liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Vocês vão ter que viver com as escolhas que fizeram. Eu escolho não deixar essas escolhas continuarem me machucando. Houve também uma reconciliação inesperada. Dona Marta, a fofoqueira que Mariana tinha ajudado no armazém, apareceu na fazenda com um presente, uma colcha bordada à mão que ela tinha feito durante meses. Eu sei que você não precisa de nada que eu possa te dar, disse a mulher mais velha com humildade sincera. Mas eu precisava te agradecer de alguma forma. Você me ensinou que a verdadeira grandeza está em ser gentil quando se tem todo o direito de ser cruel. Mariana aceitou a colcha com carinho, não pelo valor material, mas pelo símbolo de transformação que ela representava. Até mesmo os corações mais duros podiam amolecer quando confrontados com bondade. A maior alegria veio quando Mariana descobriu que estava esperando um bebê. A notícia encheu a casa grande de uma felicidade que transcendia todas as riquezas materiais. Ela e Sebastião iam ter um filho que cresceria em um ambiente de amor, respeito e oportunidades. Essa criança vai conhecer um mundo diferente do que nós conhecemos, disse Sebastião, acariciando a barriga ainda pequena de Mariana. Um mundo onde o valor das pessoas é reconhecido independente de onde nasceram. Na noite do aniversário de 2 anos de casamento, Sebastião organizou um jantar especial. Apenas os dois na varanda da casa grande, olhando as estrelas sobre as terras que agora eram deles. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou ele. Mariana pensou na pergunta. Pensou nos anos de sofrimento, nas humilhações, nas lágrimas engolidas. Mas pensou também em como tudo aquilo tinha formado quem ela era agora. Uma mulher forte, compassiva, determinada a usar seu poder para o bem. Não me arrependo de nada, respondeu ela, porque tudo me trouxe até aqui, até você, até essa vida onde posso fazer diferença na vida de outras pessoas. Se eu tivesse nascido rica e privilegiada, talvez não entendesse a dor de quem não tem nada. Talvez não tivesse essa compaixão que me move agora. Sebastião beijou a testa dela. Aquele dia em que te vi carregando baldes de água, eu não sabia que estava conhecendo a mulher mais extraordinária que já existiu. Você não se tornou extraordinária por causa da riqueza. Você sempre foi. A riqueza só deu a você os meios de mostrar isso para o mundo. E assim, enquanto as estrelas brilhavam sobre a fazenda Mendes e a Vila das Águas dormia lá embaixo, Mariana refletiu sobre sua jornada incrível. De mulher desprezada a senhora respeitada, de fardo rejeitado a líder admirada, de órfã humilhada a dona de uma das maiores fortunas da região. Mas mais importante que tudo isso,
Ela tinha descoberto seu próprio valor e tinha usado esse descobrimento não para esmagar quem a feriu, mas para elevar quem precisava de ajuda. Tinha transformado dor em compaixão, humilhação em humildade e rejeição em generosidade. A história de Mariana e Sebastião se tornou lenda na região. A história da mulher que todos riram quando casou com um simples homem das montanhas. Mas ele escondia uma fortuna inimaginável. E ela escondia algo ainda mais valioso: um coração de ouro e uma força de caráter que nenhuma riqueza material poderia comprar. Se essas histórias já fazem parte do seu dia, se você está sempre aqui assistindo nossos vídeos, que tal virar membro do canal? Você vai ter acesso antecipado às histórias e ainda ganha outros benefícios exclusivos. É a nossa forma de agradecer quem caminha com a gente todos os dias. Venha fazer parte desse grupo especial. Chegamos ao fim de mais uma história que nos ensina sobre dignidade, perdão e o verdadeiro valor das pessoas. Se você assistiu até aqui e se emocionou, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E me conta nos comentários o que mais te marcou nessa história. Qual foi a maior lição que ela te deixou? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa família que cresce cada dia mais. Até nosso próximo encontro.